Bom, agora vamos ao item 9 do material didático. Estamos na página 90. Desculpe, na página 20. Vamos falar agora sobre o patriarca Cirilo de Alexandria. Bom, por que ele recebe esse título, né, patriarca? Quando a Igreja Católica foi se desenvolvendo, ela se dividiu em três grandes igrejas que existem até hoje, que é a Igreja Católica Romana, que é mesmo o centro do paganismo, a Igreja Católica Ortodoxa, que era a Igreja Católica de Alexandria, e a Igreja Católica Copta, que era a Igreja Católica Ortodoxa, era a Igreja Católica de Constantinopla. E a Igreja Católica Copta, que é a Igreja de Alexandria. Tá bom? Essas três grandes cidades se destacavam, então as suas igrejas eram grandes, né? E a Igreja de Constantinopla chegou a querer ter a mesma autoridade da Igreja de Roma, mas como tinha aquela história que eles já vinham aceitando há séculos, né? Que Pedro tinha fundado a Igreja de Roma e colocou autoridade sobre ela, o Papa invocou essa, entre aspas, autoridade, e os imperadores de Constantinopla, eles acataram. Então, a Igreja de Constantinopla, o líder dela recebeu o título de patriarca, e a de Alexandria também a de patriarca. Lembre-se que nesse período, ano 416 da era cristã, o Império Romano do Ocidente, ele estava em grande dificuldade. No ano 410, nós estudamos, os bárbaros invadiram a cidade de Roma e ficaram lá 6 meses saqueando a cidade de Roma. Depois foram embora. E nesse período estão fazendo guerras e os católicos romanos estão em dificuldade, porque Roma perdeu a sua riqueza, a sua pompa. A grande cidade agora era Constantinopla, ok? E só para lembrar, essa igreja de Alexandria, ela era tão pagã, e até hoje é tão pagã, que ela, além de adotar o purgatório, esse paganismo, eles adotaram e até hoje praticam as orações dos antigos faraós, daquele livro dos mortos do Antigo Egito, daquelas orações das pirâmides. Hoje, se você for numa igreja católica copta, você vai ver eles fazendo as orações dos antigos faraós. Teve um calvinista que ele abandonou o presbiterianismo e foi para a igreja católica copta, agora em 2017. Eu falei, caramba, até 2017, ele como calvinista, ele dizia que invocação ao mundo dos mortos, o purgatório e, claro, a oração dos faraós, era tudo paganismo. A partir de 2017, se ele for fazer uma cerimônia fúnebre, agora ele vai fazer essas invocações. Por isso que eu falo que o calvinismo, ele é de uma incoerência que não tem tamanho. Não existe nada no mundo mais incoerente do que o calvinismo, porque ele chama de santo Agostinho de Hipona, um homem que na visão dele praticava paganismo. Bom, então a igreja que nós vamos falar agora é essa igreja de Alexandria, que nesse período já pode ser chamada de igreja copta, 100% pagã, 110% pagã. Bom, o ano é 416 da era cristã. Cirilo de Alexandria, que viveu de 375 a 444, foi um bispo católico romano da cidade de Alexandria, que se destacou pela sua participação na deposição de João Crisóstomo, da igreja de Constantinopla, o que causou grande conflito com a igreja de Roma. Essas três igrejas viviam também em conflito, né? Havia uma grande comunidade judaica em Alexandria, segundo historiadores, chegando a 40 mil. Essa comunidade foi atacada pelos católicos, dirigidas pelo bispo Cirilo. Veja, eu coloquei aí um texto que o historiador Sócrates de Constantinopla nos conta. Ele diz: por volta desta mesma época, aconteceu que os habitantes judeus
foram expulsos de Alexandria pelo bispo Cirilo. Cirilo, acompanhado por uma imensa multidão de pessoas indo às suas sinagogas, pois assim chamavam sua casa de oração, os levou embora e expulsou os judeus da cidade, permitindo que a multidão saqueasse seus bens. Assim, os judeus que habitavam a cidade desde o tempo de Alexandre Magno, o Macedônio, foram expulsos dela, despojados de tudo o que possuíam e dispersos, alguns em uma direção e outros em outra. Bom, nós sabemos também que os judeus reagiram, como eles reagiram em muitos momentos na história. Teve judeus que atacaram também os católicos. Mas eu sempre digo, o cristão de verdade, ele ora por Israel, ele não ataca Israel. Cirilo já faz parte da igreja na cidade de Alexandria, que vai gerar a igreja católica copta. Então, não era a igreja cristã de verdade. E todos eles, nesse período, eles perseguiam os judeus, todos os católicos, fosse católico romano, católico ortodoxo de Constantinopla, católico copta de Alexandria, católico ariano, também, todos eles perseguiam os judeus. E nesse ponto, os judeus até hoje, eles têm uma mágoa, Eles falam uma mágoa com o cristianismo. Sempre que eu tenho oportunidade, que eu estou num diálogo com um judeu, eu falo para eles, não, aquilo ali não é cristianismo. Aquilo ali é o paganismo, o antigo paganismo, tá bom? Que está com uma aparência de cristianismo, disfarçado de cristianismo.